Olá, meu nome é Jean Colbert Dias, sou professor de Direito Penal da Unicesumar e tenho agora, nesse período de pandemia, criado uma rotina de gravação de aulas não só direcionadas aos meus alunos da instituição, mas também a todos aqueles que acompanham este canal aqui neste período de pandemia e espero, né, que continue acompanhando as discussões e as problemáticas do direito penal. Então, como eu venho fazendo nas aulas anteriores, eu venho seguindo uma lógica da disposição do Código Penal, conforme disciplinou o nosso legislador, lá no Código de 40, e com todas as suas reformas acontecidas no decorrer dos anos. Na aula passada, nós falamos sobre concurso de crimes e tratamos do concurso material, concurso formal próprio e impróprio, tratamos do crime continuado e deixamos para esta segunda aula, que é a primeira aula desta semana, né, do dia 18, entre o dia 18 e dia 19 de maio, que são as minhas postagens pelo menos 2 vezes por semana, trataremos então, né, do erro na execução, conhecido também como aberratio ictus, e sobre o resultado diverso do pretendido, também denominado pela doutrina como aberratio delicti. Aí também, assim, no final, faremos um apanhado sobre a alteração da legislação penal, advinda do pacote anticrime, que alterou o limite de cumprimento da pena de prisão no direito brasileiro, com mudança específica no artigo 75 do Código Penal. Então vamos direto lá ao nosso tema e depois nós debatemos aqui pelas mídias sociais e também para os meus alunos na sala de aula e fico aqui à disposição para perguntas, questionamentos e até críticas com relação ao meu posicionamento sobre a temática de direito penal. Então a discussão de hoje começa com o que a doutrina denomina de aberratio ictus. Então, aberratio ictus nada mais é do que o erro na execução. E ela não pode, a execução de um crime, obviamente, né? E ela não pode se confundir com o erro quanto à pessoa, na ocasião em que há uma representação equivocada da realidade, né? Pois o agente acredita no erro quanto à pessoa, tratar-se de uma pessoa e, na verdade, acaba atingindo outra. Então, o erro contra a pessoa, o que está viciado é o elemento psicológico da ação. Já na aberratio ictus, ela está representada por um erro no uso dos meios de execução do crime. E esse erro nos meios de execução pode ser oriundo de um acidente ou de uma inabilidade do autor do fato no ato de execução do delito. Tá? Então, portanto, na aberratio ictus não há erro na formação da vontade do agente, do autor do fato criminoso. O aberratio ictus ela está prevista no artigo 73 do Código Penal, já o erro contra a pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do mesmo Código Penal. Aqui tratamos, né, para começar a temática, tratamos um exemplo clássico trazido pela doutrina, de que, por exemplo, José, né, tratamos aqui nomes de forma genérica, né, José atirando, né, e Antônio, mas, né, visando Antônio, né, e sem nenhum erro de percepção quanto à pessoa, né, ele há um direcionamento de vontade para que atinja lá, né, um projétil atinja Antônio, por exemplo, disparando uma arma de fogo, mas esse projétil acaba atingindo uma terceira pessoa, por exemplo, Maria, que estava nas proximidades, vindo a ocorrer a morte da Maria, ao revés da morte do Antônio, que era a vítima visada. Então, nesta hipótese da aberratio ictus, né, houve um erro na execução do crime, ou por um problema de pontaria, ou alguém esbarrou no José que atirava com a intenção de atingir Antônio e acabou atingindo e lesando o bem jurídico vida da Maria, né, ceifando a sua vida. Então, nesta hipótese, José responde como se tivesse praticado o crime contra Antônio. Então, aqui não há um erro na formação da vontade, né? Não há um equívoco quanto à pessoa, há um erro no momento da execução do crime e acaba atingindo pessoa diversa daquela que se pretendia. Então, no erro na execução, a pessoa visada é a própria, né? Embora outra pessoa venha a ser atingida de forma involuntária ou,
né, e acidental. Então não há vontade direcionada do agente do crime atingir essa terceira pessoa. Né? Se houver essa vontade, a gente já vai tratar sobre isso, aí não se aplica esta regra prevista no artigo 73 do Código Penal. Então, no erro na execução ou na aberratio ictus, como alguns preferem, o erro surge não no processo de formação da vontade, como já foi dito, mas no momento da sua exteriorização, né? Ou seja, no momento da execução do crime. Então, ocorre a aberratio ictus em duas oportunidades, dois desmembramentos. Aquela de resultado único e aquela que pode advir resultado duplo. A doutrina também fala que a de resultado único pode ser chamada de aberratio ictus com unidade simples, né? Quando o agente, errando o alvo, por exemplo, né? Trazendo aí esse exemplo dado há poucos minutos, ele atinge somente a pessoa não visada, né? Por exemplo, matando uma terceira pessoa que não tinha sido seu objetivo inicial da prática delitiva. Então, pelo dispositivo em exame do artigo 73 do Código Penal, considera-se somente o homicídio doloso praticado contra a vítima virtual. Né? Então, veja, uma terceira pessoa morre, que é a vítima real, e acaba as características, né, da vítima virtual que valem para fins, né, de responsabilização criminal do autor do fato. Já também há a possibilidade do que se chama da aberratio ictus com unidade complexa, ou seja, que apresenta dois resultados. Pois quando além daquela pessoa visada, né, o agente também atinge uma terceira pessoa. Né? Então ele atinge duas pessoas ao mesmo tempo. Nessa hipótese, né, com uma só conduta, o agente acaba praticando dois crimes. Então, diante desta unidade de atividade criminosa, é que o Código justifica dispensar o mesmo tratamento aqui para aberratio ictus de unidade complexa ou de resultado duplo, o mesmo tratamento do concurso formal de crimes. Ou seja, aplica-se a pena do crime mais grave e determina-se uma majoração, né, uma exasperação desta pena. Contudo, é bom mencionar aqui, se o agente agir com dolo eventual, né, assumindo o risco para que essa terceira pessoa venha também ser atingida e não se importando com este resultado que pode advir no caso concreto, atingindo daí propriamente o terceiro, né, que em tese não estaria sendo visado na primeira hipótese, ele responde pelos dois crimes, sendo que a pena deve ser aplicada de forma acumulada de acordo com a regra do concurso material. Então, se ele assume o risco, está presente aqui o dolo eventual, né, que ele dispara uma arma de fogo, ou, por exemplo, ele coloca um artefato explosivo em um determinado local, visando a morte do sujeito A, mas acaba na prática assumindo o risco que outras pessoas estejam naquele mesmo local e não se importando que aquele resultado venha a ocorrer. Então nós estamos diante aí de um dolo eventual, então portanto ele responderia pelos dois crimes de forma autônoma e a pena seria aplicada tendo-se por consideração o critério de cúmulo material. Então nesta última hipótese, o concurso permanece formal tecnicamente, porém essas penas devem somar-se, né, conforme a regra que nós estudamos na aula passada, a qual faço referência e deixo aqui o link neste vídeo também. Ocorre da mesma forma do concurso formal impróprio. Então, diante do que? Da presença de desígnios autônomos do agente. Ou seja, ele teve a vontade expressa de tirar a vida do sujeito A e acaba por também tirar a vida do sujeito B ou lesar o sujeito B, assumindo esse risco no que entendemos pelo dolo eventual. Então, aí a aplicação da pena seria a acumulação da pena de cada um desses delitos. Importante aqui mencionar, para finalizar com relação à temática da aberratio ictus, quanto às qualidades da vítima, e fazendo referência também ao artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Então, na hipótese de erro na execução, né, quanto também no erro contra a pessoa, consideram-se as qualidades ou condições da pessoa visada. Tá? Então, a vítima virtual, né, que tem as suas características e condições pessoais analisadas
para fins, né, da responsabilização penal e não da pessoa atingida, ou seja, da vítima efetiva. Então, por exemplo, se alguém tem a intenção de tirar a vida do seu pai, por exemplo, e acaba tirando a vida de um terceiro, né, que não tem relacionamento nenhum de parentesco, estas características pessoais do pai, mesmo não tendo sido atingido, não tendo sido alvejado, são consideradas para fins de responsabilização criminal e também para fins de dosimetria da pena. Isso tem que ficar muito claro nessa disposição no que toca às qualidades da vítima. Partimos agora para o segundo tópico desta aula, que nós tratamos e individualizamos como resultado diverso do pretendido, com previsão expressa no artigo 74 do Código Penal. Ele também é chamado pela doutrina como aberratio delicti, ou seja, né, também como desvio do crime, né, onde o agente, né, também, na mesma hipótese do aberratio ictus, por acidente ou por inabilidade, uma das duas hipóteses, ele atinge bem jurídico diverso daquele pretendido, né? Fora, obviamente, das hipóteses que configuram a aberratio ictus. Aqui, o que muda entre o artigo 73 e o 74 é que a natureza dos bens jurídicos visados e atingidos efetivamente é diferente, né? Então, ele visa, por exemplo, atingir a vida de alguém e acaba ocasionando, por exemplo, um crime de dano, ou ocasionando ou intenção de lesar, uma intenção de causar um dano e acaba causando uma lesão. O primeiro exemplo não foi muito bem dado, porque se eu viso atingir, por exemplo, uma pessoa com um objeto, uma pedrada, por exemplo, e acaba acertando numa vitrine, não haveria possibilidade de responsabilizá-lo por dano, porque o dano não existe modalidade culposa no Código Penal, mas o inverso seria verdadeiro, né? Então, alguém visando destruir uma vitrine, por exemplo, tacando, arremessando uma pedra, e esta pedra, além de atingir a vitrine, acaba acertando uma pessoa que está dentro da loja. Ela responderia não só pelo dano do crime de dano com relação à destruição deste patrimônio privado, mas também pela lesão corporal culposa advinda da lesão do repique ou das consequências, né, da destruição da vitrine, lá por um corte, por um vidro, ou mesmo aquela pedra tenha passado a vitrine e acertado alguém. Então, na dicção do Código Penal, ele não deixa dúvidas, né, que a aberratio delicti, ou o resultado diverso do pretendido, ocorre, né, quando, por acidente ou erro na execução, sobrevém resultado diverso do pretendido. Então, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Então, portanto, aquela situação de visar um crime de dano e ocorrer uma lesão corporal também diversamente do que se pretendia, ele responde pelo crime de dano e também pelo crime de lesão corporal culposa. Mas o inverso não é verdadeiro, porque se ele visa uma lesão corporal e acaba assim atingindo de forma marginal aquela vitrine, por exemplo, não seria possível crime de dano, pois não há previsão expressa no Código Penal de dano culposo. Então restaria, neste caso, a responsabilização do autor do fato na esfera civil para indenização no tocante àquele dano ocasionado na vitrine de uma loja, por exemplo. Então aqui, né, a punibilidade do resultado fica na dependência de previsão da modalidade culposa daquela conduta não pretendida, né? Então, se ocorrer também, aí é bom mencionar, se ocorrer também o resultado pretendido, né? Então, ou seja, eu acabo lesando uma pessoa e acabo também atingindo lá um bem particular, ou destruindo, né? Daí o código diz que, se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se aqui a regra do concurso formal próprio, né? Ou seja, aplica-se a pena mais grave e promove a sua exasperação da mesma forma que é designado lá pelo artigo 70 do Código Penal, cuja referência está na parte final do artigo 74 do Códex. E acho que esse tema é um tema razoavelmente simples e tranquilo de ser tratado. Eu acredito que com alguns exemplos seja possível distingui-lo claramente da aberratio ictus, né? Porque aqui principalmente os objetos atingidos, os bens jurídicos atingidos são diversos, e essa diferenciação entre aberratio delicti
e a aberratio ictus está muito clara pelos exemplos acima ora mencionados, né, no tocante a esse Instituto Penal. Agora, eu também faço questão de mencionar aqui na sequência lógica do Código Penal a alteração à vida no Código Penal, em vários dispositivos do Código Penal brasileiro, como também de outras legislações afetas, no tocante à Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Aqui houve uma alteração significativa no artigo 75 do Código Penal, elevando o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, que antes era de 30 anos no Código Penal, passando para 40 anos. Então, o que é importante aqui mencionar que, conforme estabelece a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88, não é permitido a aplicação de pena perpétua no direito brasileiro, conforme reza o artigo 5º, inciso 47, salvo engano, da Constituição Federal, né, estabelecendo que não é possível cumprimento de pena em regime de prisão perpétua. Aqui, o que esse dispositivo trata, ele traz uma limitação de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, né? Nada impedindo, né, portanto, que o autor de vários crimes possa receber, sim, uma pena superior a 40 anos. É muito comum isso no caso concreto. No entanto, né, essas condenações, quando elas atingirem uma soma superior a 40 anos, elas devem ser unificadas para que não ultrapasse o cumprimento do máximo previsto no artigo 75 do Código Penal. Só que aqui é bom fazer uma menção, né? E sempre me pergunto, mas por que então aquelas penas altíssimas de 60, 70, 80 anos se o máximo de cumprimento é 40, de acordo com a nova regra do artigo 75? Porque, né, este limite é tão somente para o cumprimento de pena, não sendo, portanto, aplicável a outros benefícios que o condenado possa obter, né, como progressão de regime, indulto, livramento condicional, etc. Então, portanto, este limite de pena de 40 anos é o máximo que ele pode cumprir essa pena privativa de liberdade, mas não impacta, né, eventuais benefícios que ele possa obter. Então, daí o total desta pena aplicada, seja 100, 150, 200 anos, será a quantidade de pena que vai ser analisada para a aplicação de eventuais benefícios na execução da pena. Aqui há que se fazer menção muito importante ao parágrafo 2º do artigo 75, que diz que, quando o condenado praticar novo crime durante a execução, far-se-á a nova unificação da pena, abatendo-se o tempo já cumprido. Aqui é preciso se atentar para a correta intenção do legislador, pois a nova condenação prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 75 é aquela que o crime foi cometido após o início da execução da pena, e não a simples condenação ocorrida quando o condenado já estava cumprindo a sua pena por fato anterior. Né? Aqui há uma crítica, a esta disposição do artigo 75, e faço questão de mencionar sempre em meus vídeos os posicionamentos de César Roberto Bittencourt, também dos processualistas Auri Lopes Júnior, mas aqui eu faço questão de mencionar o doutrinador Bittencourt, dizendo que no começo desse cumprimento de pena, quando as penas são muito altas desse condenado, César Roberto Bittencourt diz que essa disposição de zerar esse tempo de cumprimento da pena e fazer uma nova unificação não deixaria de ser um suposto passaporte da impunidade, pois alguém condenado com uma pena muito alta, né, ou seja, superior a 40 anos, e que praticasse delitos no início já do seu cumprimento de pena, no começo ali, geralmente delitos dentro do próprio cárcere, não teria muitas modificações no tocante à quantidade de cumprimento de pena, o que ele chama de passaporte da impunidade. E para finalizar aqui a aula de hoje, para que ela não fique tão extensa, eu fiz questão de fazer um resgate aqui do artigo 72 do Código Penal, que a redação dele é muito clara, né, e nós devemos analisá-lo aqui diferente do que nós tratamos nesta aula e nas aulas anteriores no tocante a concursos de crimes.
Tá? Então, portanto, quando houver aplicação da pena de multa, sendo inclusive os crimes cometidos em concurso, diferente da pena privativa de liberdade, a pena de multa é aplicada de forma integral e indistintamente. Ou seja, mesmo ocorrendo o concurso de crimes, vamos supor no concurso formal que há a aplicação da pena mais grave e a exasperação, a aplicação da pena de multa é aplicada quantos forem os delitos. Tá? Então fica esta diferença aqui marcada para que os senhores não confundam. A pena de multa tem uma consideração diferenciada no Código Penal, lá no artigo 72. Espero que tenha sido útil. Né? Peço a todos que acompanham essas aulas, que posto pelo menos 2 vezes durante a semana, que façam sugestões, que façam críticas, mas também que nos incentivem a continuar aqui postando essas aulas para que a gente possa, neste momento de isolamento social, trazer e trocar alguns conhecimentos com os senhores. Então, portanto, compartilhem este vídeo e também curtam ele para que este canal tenha uma amplitude, chegue a mais pessoas, colegas aí da advocacia, né, também para alunos da Unicesumar, mas também para outros alunos que tenham interesse no estudo do direito penal. Então, um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, eu posto novamente um vídeo tratando das temáticas importantes do direito penal. Então, um grande abraço a todos e até breve.